Vamos começar falando de Matheus Pereira. Sábado, mais uma vez, ele foi importante, participou da jogada do gol da vitória contra o Fortaleza, o jogo que foi no Mineirão, decisivo mais uma vez. E mais do que ajudar a manter o Cruzeiro na parte de cima da tabela, ele tem sido um grande exemplo pro filhão. Se tem dancinha, é porque as coisas estão dando certo. Matheus Pereira é diferenciado. Jogador firme do Cruzeiro, que vai carregar nós até na briga pelo título, até o final, né? Seguramente, se Deus quiser, vai chegar um grande presente pelo que está fazendo dentro do campo. Se o Djalma tá falando de seleção, não é o único fazendo lobby. Tem alguém na seleção que não tá, que você gostaria que tivesse? Hoje? É. Rapaz... Então pensa aí, pensa um pouco. Matheus Pereira. Tá voando, merece seleção, não merece? Matheus Pereira, lógico, craque sempre, com certeza. A gente espera também ajudar ele cada vez mais para ele conseguir ir para a seleção. Christian tem motivos a mais para acreditar. Foi dessa vez quem aproveitou o talento do Matheus. Quando ele domina, às vezes ele não tá... Até eu brinco com os analistas. Mas ele não tá nem me vendo, mas a bola chega de alguma forma. Matheus Pereira prende, esconde a bola, deixa pro Arroio. Lá vai o equatoriano na linha de fundo, tocou para trás, dominou, Christian bateu! Gol! O Cruzeiro com mais posse de bola consegue o gol, né? Olha o campo que o Pereira corre, inicia a jogada e depois vai lá na parte terminal mesmo para fazer o acabamento, né? Para achar o Arroio. Matheus Pereira participou do gol, mas foi discreto contra o Fortaleza. Até teve um lance antes que ele... Acho que me achou em profundidade ali, que eu dei o facão de primeira. Matheus Pereira na frente, Christian tocou na saída do goleiro, toque pro gol, pra fora! Pensa muito fora da caixinha. Aí o Matheus Pereira, sempre na esperança de uma jogada criativa. Toda vez que entra em campo no Mineirão pra, usando a expressão do torcedor, carregar o Cruzeiro, Matheus também carrega o filho, Theo. O Telzinho tem só 6 meses de vida. Nesse tão pouco tempo, já viu o papai fazer 6 gols e dar 8 assistências. Parece que toda vez que o Matheus entra em campo, é para inspirar o filho. Claro. Calma aí, quer falar, papai? As palavras ainda não saem, mas certamente, desde pequenininho, tá orgulhoso do papai. Meu objetivo com o Theo não é ser o melhor jogador, mas é ser um excelente pai para ele. Claro que o futebol ele te dá um pouquinho mais de gás, te dá um pouquinho mais de ânimo, né? Mas é igual eu falei, o Theo veio para brilhantar e acrescentar mais essa energia positiva que a gente tem na nossa vida. Matheus e Theo entregaram mais uma vitória pro Cruzeiro. Descansadíssimo, com 3 pontinhos. A torcida agradece e já pode começar a pensar no futuro da camisa 10. Ele gostou do microfone, né? Gostou. Tem que gostar da bola. É, a bola melhor com o microfone, negócio de jornalista. Agora o Matheus Pereira, jogando com a chuteira desamarrada, rapaz, isso aí você não pode ensinar pro seu filho, não. Já, vou te mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro. Antes, continuando falando do Cruzeiro, vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada. Inclusive, o Leonardo Jardim tirou um papelzinho com os números do bolso pra falar da campanha do Cruzeiro. Vamos ouvir. É que a gente fala de uma fase negativa e não vejo fase negativa nenhuma. Está aqui deste lado. Tem um papelinho. Olha, fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos. Do Mirassol até o Fortaleza. E agora fizemos 19. Nós estamos em déficit, mas o número de pontos conquistados é mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com um ponto a mais. Ah, entendi as contas. Ó, do papelinho, vamos colocar os números do telão do Globo Esporte pra te mostrar. O Cruzeiro voltou a vencer depois de 4 jogos sem saber o que era uma vitória. E o recorte com o Leonardo Jardim foi esse. Nos 10 primeiros jogos do primeiro turno, repara pra você ver, o Cruzeiro fez 20 dos 30 pontos possíveis. Marcou 14 gols e sofreu 7. No mesmo recorte, agora no segundo turno, os primeiros 10 jogos, o Cruzeiro fez 19 dos 30 pontos. Uma pontuação muito parecida. A diferença tá aqui, ó, no desempenho. Foram 11 gols marcados, 3 a menos do que lá no primeiro turno, e 8 gols sofridos, 1 a mais do que o primeiro turno. O que o Jardim tá querendo dizer, basicamente, é que a campanha do início do segundo turno é parecida. Tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo, líderes empatados com 61 pontos, e o Cruzeiro, agora em terceiro, tá com 5 pontos de diferença para essas equipes. Central da Toca. Samuca, e vou perguntar pra você sobre
Como é que é esse interesse de times europeus em jogadores do Cruzeiro, hein? Uma vitória importante que teve esse jovem, né, Cauã Prates, 17 anos, como titular e mostrando mais uma vez muita personalidade. Uma pena que saiu ali com uma cãibra mais forte, né? Mas normal também para quem é jovem ainda, atuou pouco no profissional, agora mesmo atuando pouco no profissional, o garoto vem despertando aí o interesse de alguns clubes da Europa. E no sábado, informação que a gente trouxe, o Borussia Dortmund esteve com representantes no Mineirão para acompanhar o Cauã Prates. E a expectativa é de que venha uma proposta para o Cruzeiro até o final deste ano, né? O jogador não pode se transferir ainda para a Europa, precisa completar os 18 anos, mas já vem chamando a atenção aí do mercado. Não acho que o Cruzeiro vai aceitar qualquer proposta de valores baixos, porque sabe que tem um talento muito grande, né? Para que possa render aí bons frutos, não só tecnicamente falando, mas também na parte financeira, né? Tem o Kaique, que é outro grande lateral que o Cruzeiro tem, então tá muito bem servido ali no setor. Teria que ser uma proposta muito alta para tirar o atleta da Toca da Raposa 2. Vamos ver. Ele só tá dando os primeiros passos, né, em termos de profissional, mas já foi figura aí carimbada em convocações da seleção sub-17 principalmente, e atuando até como um zagueiro pela esquerda, e só não vai disputar a Copa do Mundo sub-17 porque hoje o atleta é uma realidade no plantel profissional do Cruzeiro. Do interesse do Borussia Dortmund em Cauã Prates. Queria acrescentar alguns outros detalhes em cima de uma declaração de Leonardo Jardim depois da vitória do Cruzeiro por 1-0 contra o Fortaleza no sábado. O treinador português afirmou que há clubes grandes da Europa observando atletas do Cruzeiro. Jogadores da base, os mais analisados e observados são zagueiro Bruno Alves, que já interessou ao Zenit, e o meio atacante Juan Gabriel, que está na mira do Sporting. Houve também os primeiros contatos e sondagens bem preliminares em relação ao lateral direito Cauã Moraes, recém-contratado do Atlético Paranaense. Ele já era observado desde a época do Furacão, do Arroio, que chegou recentemente ao Cruzeiro, e também do Christian, volante de 24 anos de idade, inclusive autor do gol da vitória contra o Fortaleza, ao contrário de outros tempos, em que não tinha grandes jovens para vender. O Cruzeiro vai preparando essa geração super interessante, que vai garantir ganhos esportivos e, no futuro não tão distante também, vendas muito legais. Bora falar do Cruzeirão. Cruzeiro aí, conforme vocês mesmos já contaram tudo a respeito aí do jogo do último sábado, venceu o Fortaleza em casa com mais de 40 mil torcedores apoiando, incentivando e empurrando o Cruzeiro para essa vitória, uma vez que o Cruzeiro precisava era reencontrar o caminho das vitórias, somar esses 3 pontos importantes. Claro, a gente sabe, vocês já disseram a respeito aí do sufoco que o Cruzeiro passou, das dificuldades, mas o que mais importava nesse jogo eram os 3 pontos que vieram aí para a Toca da Raposa 2, inclusive o Cruzeiro que agora diminuiu aí a distância pro líder Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras perdeu ontem para a equipe do Flamengo e o Palmeiras é justamente o próximo adversário do Cruzeiro. Cruzeiro aí que teve folga no domingo e hoje, nessa segunda-feira, dentro ali daquela agenda, né, que foi passada pra gente através do Departamento de Comunicação do Cruzeiro, aquele descanso programado, e o time volta aos treinos na tarde de amanhã, terça-feira, 4 horas, Toca da Raposa 2. E aí sim, o técnico Leonardo Jardim vai começar a preparar o time para esse confronto difícil, complicado, fora de casa, contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, viu? O técnico do Cruzeiro aí não perdeu nenhum atleta por cartões e agora deve receber essa semana a volta, o retorno aí do Sinisterra, que pode e deve, ao que tudo indica, voltar a treinar com o restante do elenco e passa a ser aí mais uma opção pro ataque celeste. Bom, na entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, ele chegou a citar que havia no Mineirão, na noite de sábado, representantes aí de times ou de time europeu, né, acompanhando o jogo do Cruzeiro, de olho em atletas celestes. Trata-se do Cauã Prates, lateral esquerdo de apenas 17 anos, que serve a seleção brasileira, uma baita joia das categorias de base do Cruzeiro, e tinham sim representantes do Borussia Dortmund da Alemanha que estavam de olho ali para ver o Cauã Prates atuar diante aí do Fortaleza. O jogador que foi até bem, precisou ser substituído, teve câimbras ali no segundo tempo. Então, o jogador que, a meu ver, também foi muito bem, mais uma vez o jogador que entrou, deu conta do recado, e ele que substituiu aí o Kaique. Então, o Cauã Prates na mira do futebol alemão. Um detalhe é que não houve nenhuma proposta pelo atleta, apenas representantes então do time alemão do Borussia Dortmund estiveram presentes aí no Mineirão para acompanhar essa joia da base do Cruzeiro. E ao contrário de outras épocas, agora o Cruzeiro não vai ficar perdendo jogador por qualquer migalha ou até perdendo jogadores das categorias de base de graça como foi em outrora. Inclusive, o Pedro Lourenço tomou todo esse cuidado para poder blindar os crias da Toca. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.